Oi, pessoal, esse é o Crespo Podcast, um podcast de assuntos variados. Eu sou a Renata Crespo e sejam todos bem-vindos. Oi, pessoal. Bom, a gente está aqui para mais um episódio dessa semana. Essa semana eu tô com a Aline Guedes, ela é dubladora, atriz, diretora de dublagem. Bom, a gente vai bater um papo sobre a carreira dela, sobre algumas outras coisas. Primeiramente, eu queria te agradecer, Aline, pela sua disponibilidade. Eu sei que às vezes a agenda é corrida, mas muito obrigada por você ter topado, tá? E sinta-se bem à vontade. Poxa, eu que agradeço o seu convite, o seu carinho. Muito obrigada, Renata. Bom, eu queria que você começasse a contar pra gente como que você entrou na dublagem. Tipo, você já gostava de dublagem? Foi por incentivo de alguém? Como é que foi? Na verdade, eu sempre consumi, né, produtos dublados, sempre curti dublagem, mas nunca, nem um sonho, eu imaginei que eu fosse dublar. Eu cantava profissionalmente, eu comecei a cantar profissionalmente em 1984, já tem um tempinho, né? E Sim. gravava jingles, são aquelas propagandas cantadas. E nessas gravações, eu fiquei 15 anos só cantando, só que não só jingles. Eu fiz backing vocals, eu fiz vocais de CD, eu fiz shows, cantei com banda, acompanhei alguns artistas. E nessas gravações de jingles, eu conheci o Sérgio Fortuna, que se tornou um grande amigo. E ele me indicou um dia que eles precisavam de uma cantora lá na Herbert Richards. Eu acho que isso foi em 97. Ele me indicou para fazer um teste lá. Eu fui, cantei uma Uhum. música, gravei, e aí começaram a me chamar. E eu tinha muita facilidade para fazer tipinhos, vozezinhas de bichinhos, imitar algumas vozes. E fiquei cantando, eu acho que por uns 2 anos, até que em 99 apareceu um teste para um personagem que cantava e dublava, que era na novela O Diário de Daniela. Ah, eu gostava dessa novela. Não era? Eu Era fiz, tão fofinho. que era a amiga adulta, né, da Daniela, e passei no teste. E aí eu comecei a dublar. Não foi fácil, dublar não é fácil. Eu apanhei bastante. Pensei em desistir ali mesmo, Uhum. mas aí eu cheguei para a diretora na época e perguntei se ela achava que eu devia me aprimorar ou se eu esquecia essa história de dublagem. Eu disse, não, corre atrás, você tem uma voz muito boa, você tem uma dicção muito boa, uma leitura muito boa, corre atrás. E foi o que eu fiz. Corri atrás, e aí nisso eu fui fazendo pequenos papeizinhos, pequenas participações, sempre estudando, sempre tentando melhorar, até que chegou uma novela chamada Amigas e Rivais, a personagem cantava, né? E aí eu fiz o teste, passei, e eu acho que 2 anos depois, ou um ano depois, veio A Feia Mais Bela, com a mesma atriz, que é a Angélica Vale, maravilhosa. E foi ali que eu entendi o processo de dublagem, realmente. Foi na Feia Mais Bela, com direção da Miriam Fischer e Adriana Torres, é, duas sumidades para mim, duas divas da Sim. dublagem para mim A ainda. Adriana já esteve aqui também, e a Miriam, quem sabe, né, Olha gente? só, A Adriana, eu tive, inclusive, foi a primeira dubladora que eu consegui entrevistar, foi a Adriana. a Adriana é assim, cara, a Adriana passa uma verdade em tudo que ela faz. Ela é uma grande profissional, é um A ser Adriana humano. Torres, maravilhosa, assim, tipo. Gente, eu sou muito fã daquela menina. Como eu sou fã e como eu sou grata a tudo que ela me ensinou. Ela corrigia, assim, às vezes uma respiração. Eu disse, caramba, como é que ela é perfeita?
perfeccionista, como ela é maravilhosa. E a Miriam também, sabe? Uhum. Foram duas grandes mestras na minha vida. Sou muito grata às duas. E sou eu aqui. Você acha, assim, Aline, que o fato de você já cantar e tal, isso te ajudou muito na dublagem? Eu acho que me ajudou bastante em termos de versatilidade de voz, porque eu conseguia brincar bastante com a minha voz, em termos de ritmo, ritmos de falas, né? A gente tem uma noção, né, de musicalidade da fala. Então, eu acho que me ajudou bastante, sim. E eu acho, as poucas vezes que eu dou aula, eu falo sempre para a galera, hoje em dia é muito fácil entrar na dublagem. Então, Uhum. se você tiver um diferencial, tem uma galera aí sinistra que canta horrores, né? Tipo, Julie, Rafael Rossato. Caramba, são pessoas que são, né, são completos, são artistas completos. Você tem muito mais chance de pegar papéis de destaque quando você tem esse diferencial, quando você canta, quando você tem facilidade de fazer tipos, de mudar a voz. Isso realmente ajuda muito. Falando um pouco, vamos começar a entrar um pouco, né, nos seus personagens, que são muitos. Eu queria que você começasse a falar, por exemplo, da Amélia, de Grey's Anatomy, né, e também da outra série derivada que teve também. Como é que foi para você? Como é que é para você, né, dublar a Amélia, que ela tá aí até hoje? Nessa temporada, ela me deu um gelo, né? Porque ela simplesmente não está aparecendo. Eu Aham. os primeiros, aí eu precisava de um tempo. Eu disse, Amélia, tenho conta para pagar. Vamos voltar aqui, querido. Mas, brincadeiras à parte, a Amélia foi um grande presente do Manolo na Velar. E aí, eu vou confessar uma coisa, eu já falei isso para algumas pessoas. Comecei a dublar a Amélia, e assim, era uma personagem que eu chegava lá, dublava, mas eu não tinha, assim, não tinha nada na Amélia que me fizesse me apaixonar por ela, que nem sou Aham. apaixonada pela Feia Mais Bela, pela Leti. E aí, um belo dia, eu fui dublar e era o episódio que ela descobre que o Derek morreu, o irmão dela. Cara, aquela menina, assim, a atriz é maravilhosa, né? Ela negando a morte do irmão o tempo todo. Quando ela desaba, quando Uhum. ela solta a emoção, quando ela realmente assume que ela está sofrendo. Eu chorei tanto naquele estúdio, eu sofri com ela, e ali eu me apaixonei pela Amélia. Então, para mim, é um grande presente. A gente dublou o spin-off, né? Uhum. Faltaram, eu acho que faltou o finalzinho da última temporada do spin-off, mas foi um presente. A Amélia, ela me ensina muito em termos de batalhar para estar viva, né? Porque ela é uma vitoriosa, ela é Sim. uma sobrevivente. Quando a gente vê a história de vida da Amélia e tudo que ela passou, cara, nossa, eu sou muito apaixonada por ela. E já no Grey's Anatomy, quando ela teve o tumor cerebral, né? Aí Uhum. vai uma neurologista. Nossa, né, tipo, acho que aquilo para ela foi, assim. Gente, mas a vida tem disso, né? A vida é isso. A vida pega a gente quando a gente menos espera e puxa o nosso tapete para tipo, olha, você nem está pensando não, você é Uhum. só uma pessoa, baixa a bola. Então, Eu assim, acho que a gente também pode ver muito o lado, acho que até um pouco mais da história da Amélia também no spin-off, né,
que foi Sim, também nossa, muito pesado, muito, muito pesado. As perdas, né, o filho, o né, filho. Gente, aquela parte do filho dela, aquilo me eu fico ai, meu chateada. Deus do céu. É muito sofrimento, é muita tristeza. E, assim, por isso que eu falei, ela é uma sobrevivente, ela é uma vitoriosa. Então, eu me apaixonei por ela. E assim, o alcance de Grey's Anatomy é muito grande, gente. Tipo, são muitas temporadas e ainda assim tem um público bem grande. E muito fiel, né? Sim, Muitas pessoas vêm falar da Amélia comigo, com um carinho enorme, e eu me sinto muito privilegiada por fazer parte disso, de verdade. sim. E aí, Aline, vamos falar um pouco também da Safira, né? De Steve Ah, Universo. Queria que você contasse pra gente como que foi fazer, como é que esse papel chegou até você, foi teste, você já foi escalada direto, como é que foi? então, fui escalada direto pela Flavinha Fontinelli, e, gente, a Safira é apaixonante, né? Porque ela é toda calminha para falar, toda serena, né? Tranquilinha. E ela é amor, né? É o amor sem rótulos. Ela é puro amor. Então, Uhum, assim, gente, o que as pessoas me procuram por causa da Safira é a coisa mais linda. Quanto carinho. Outro dia eu fui lanchar com meu filhote, com a minha nora, a menina da lanchonete, nossa, a sua voz parece a voz da Safira, do Steven Universo. Ela quase chorou. Foto, foi a coisa mais linda do mundo. Porque, na boa, eu acho que o que mais vale a pena na profissão da gente é esse carinho que a gente recebe, sabe? É esse retorno uhum, de que o que eu estou fazendo em estúdio, o que eu estou colocando de emoção nos meus personagens, está chegando no coração das pessoas. Então, quando eu tenho esse retorno, eu sei que está dando certo, eu estou no caminho certo. sim. Então, assim, para mim, a Safira é uma representante da, de toda forma de amor, ser justa e ser aceitável e pertencer, né, a esse plano e que a gente é livre para amar. Eu acho Uhum. que é isso, é a liberdade do amor, sem rótulos, sem discriminação. É isso. É a gente aceitar o outro como ele é, pelo que ele é, e não querer rotular, modificar, julgar, né? O ser humano hoje em dia ele tem uma necessidade muito grande de apontar dedos e julgar. E eu acho que a Sim. gente não passou dessa época, a gente tem que evoluir. A gente está aqui para evoluir. E as É o coisas. que eu falo às vezes, né? A pessoa às vezes tem tanta preocupação com a vida do outro que eu falo assim, impressionante o tempo que você perde para se preocupar com a vida alheia. Cara, e tem tanta coisa boa que a gente pode fazer com esse tempo, né, que a gente desperdiça. Vamos viver a nossa vida e vamos fazer uma coisa boa para alguém, né? Vamos chegar junto, ajudar uma pessoa que está precisando, ou contribuir com uma instituição séria né, que a gente vai fazer a diferença. Isso é tão legal, é tão prazeroso. Sim. E aí, continuando nos seus personagens, eu queria que você falasse também um pouco da Penélope de Mentes Criminosas, que você também fez, tal. E como é que foi para você? Gente, dublar a Penélope Garcia é sempre um desafio para mim, porque Sério? eu foi uma pessoa tão difícil na minha vida e que eu amo tanto.
porque ela fala de um jeito único. Aquela atriz é maravilhosa, eu sou completamente apaixonada por ela. E assim, é uma surra, porque eu nunca vou poder dizer, eu sei dublar a Garcia. Não. Cada hora é um elemento É um jeito diferente, diferente, né? porque ela tem uma interpretação muito única, muito peculiar. Então, tem horas que ela engata a primeira, vai, não respira. E eu, meu Deus, alguém diz para ela que eu sou asmática. Mas eu Gente, amo. eu vi essa série, assim, eu sempre vi alguns episódios e realmente tinha hora que ela falava. Eu ficava cansada só de ouvir ela falar, falando, "Meu Deus, como que a pessoa consegue, assim, tipo, só curiosidade." Ela não para, é assustador. E aí, no meio desses, que a gente chama de bife, né? Quando tem uma fala é, maiorzinha, né? Com mais frases, a gente usa o termo bife. E aí, no meio desses bifes, ainda tem os nomes estrangeiros. Uhum. Aí, meu amor, olha, é uma surra atrás da outra, é lindo. Mas Nossa. eu amo a Garcia, eu amo dublar a Garcia. A Garcia foi presente do Hércules Franco, lá na Delar também. E aí assim, ela entrava, tipo, dois lupinhos no início, de repente ela cresceu na série. Eu Cresceu fiz, bastante. eu não esperava, eu acho que ninguém esperava que ela tomasse, a personagem tomasse a proporção que tomou. E uma Uhum. das coisas que eu mais adorei dublar foi quando ela mostra a vida dela antes, né, de entrar para lá pro grupo, né? E que ela era uma hacker, né? Que ela, cara, sensacional. Eu adorei, adorei. O episódio também que ela leva um tiro, Aham. cara, e ela com o Derek, com o Morgan, né? Uhum. Aqueles dois. Que Eles são beleza. engraçados juntos. Ele chamando ela de bebê, e aí eu criei o jargão para ela de chamar ele de chocolate quente. Aí ficou. É muito legal. E até hoje, quando eu encontro com o Duda, ele tem mania de chamar a gente de bebê, né? Diz, aí, chocolate quente. É Mas no muito. caso da Garcia, por exemplo, você foi escalação direta ou você fez teste para ela? O Hércules me confiou Aham. essa presente, não foi teste. E o teste a gente faz mais quando é cinema. Aham. Cinema que você tem mais a questão do teste. Quando é uma série, a gente tem um pouquinho mais de liberdade. Ou a gente respeita quando já é boneco de alguém, né? Já é um ator que alguém já dublou, a gente pesquisa, geralmente está cadastrado. Ou a gente, quando ninguém dublou ainda, a gente tem uma liberdade de escalar. Eu acho que principalmente em desenho a gente tem essa liberdade. Uhum. Foi um apresentaço mesmo, porque, cara, sim, às vezes eu perguntei pro Hércules, né? Algumas vezes. Eu disse, sim, eu tenho tanta gente melhor que faria a Garcia com mais facilidade. Eu disse, não, porque a Garcia é você. Sim, Nossa, mas a dublagem fica maravilhosa, Aline. Fica maravilhosa. Eu não, assim, com todo respeito aos outros dubladores, eu não consigo imaginar a Garcia dublada por outra pessoa. mas acho que fica bom porque eu amo demais aquela personagem, eu amo demais a atriz. Eu acho que tudo que você faz com amor, que é o caso da Amélia, da Safira, é tudo feito com muito amor. Eu não sei entrar no estúdio e simplesmente falar. Eu tenho que criar um vínculo, principalmente quando são personagens fixos. Uhum. Então, assim, eu me apaixono pelos meus personagens. E eu acho que é por isso que dá tão certo. Eu acho que é isso que as pessoas sentem quando ouvem a minha dublagem. É essa conexão.
dublador-personagem, né? Isso chega até as pessoas. E eu acho que é aí que está a magia da dublagem. É você tornar aquilo ali verdadeiro. Para quem está ouvindo em casa, e aí a gente fala sobre uma questão de inclusão, pessoas deficientes visuais, qual é o poder da dublagem? É fazer as pessoas ouvirem, né? As pessoas deficientes visuais, e imaginarem aquilo Sim. e tomarem aquilo como verdade. Por isso eu acho a dublagem tão fundamental, tão importante, porque ela é inclusiva. E eu acho que a dublagem ela tem a obrigação de ser feita com primor, com capricho, com amor, para atingir realmente o coração de todas as pessoas, mas principalmente daquelas que não são alfabetizadas, que têm Uhum. deficiências visuais. Eu acho que a gente tem a obrigação de entregar um bom trabalho. Eu vendo você falar isso, é muito bom, porque a gente já vê tantas coisas por aí, e aí a gente entra também numa questão de, né, de inteligência artificial por questões de dublagem, que infelizmente, né, Aline, é complicado, né. É uma loucura, porque É. aquilo ali, a gente sabe que com o passar do tempo a tendência é que melhore, mas é uma coisa mecânica, é uma coisa robótica. Não passa a emoção que a gente tem que passar. Por isso a gente Uhum. tem que estar sempre à frente da inteligência artificial, para a gente não perder o nosso espaço, para a gente provar, mostrar que nada substitui a emoção humana. Sim. Então, assim, quando eu vejo uma dublagem ruim, quando eu ouço, assisto a alguma coisa que foi mal dublado, e quando eu falo mal dublado, eu falo de falta de interpretação, de Uhum. falta de capricho na tradução, traduções equivocadas, pronúncias equivocadas. Você vê a falta de cuidado no decorrer do programa, com pronúncias diferentes do mesmo nome. Me dá uma tristeza absurda, porque isso aí é dar um tiro no próprio pé. Uhum. É. E eu acho que o público merece muito mais que isso. Sim. E aí ainda continuando um pouco ainda dos seus personagens, queria que você falasse também um pouco da Meimei e de Kung Fu Panda, como é que foi para você? A Meimei, cara, a Meimei é uma delícia, ela é completamente louca. Eu acho que, assim, de uns tempos para cá, eu sempre fui aquela coisa da voz muito docinha, muito tranquilinha, né, carinhosa, voz de mãe, super fofinha, né, calminha e tal. De repente descobriram que tem uma louca aqui dentro. E eu cheguei, fui dublar acho que foi com a Andrea Murucci. Aí, Eu ela já tem, tive com ela aqui também. gente, ela é Ela é um maravilhosa, amor de pessoa. dura, é uma fofa. E aí ela falou assim, ela grita que nem uma louca. Eu chamei você porque eu sei que você grita mesmo. Eu disse, obrigada, tô louca. Mas eu amo, porque assim, a Meimei, ela é tudo, que ela é bem oposta a mim no sentido de eu ser mais quietinha, de eu ser mais na minha. E a Meimei é toda espiritada. Ela tem uma autoconfiança, uma coisa assim, né, de segurança, né, que ela se acha dona do pedaço. Uhum. Então foi uma delícia. Eu só fiquei muito triste porque ela apareceu tão pouquinho. E na Aham. série, eu achei que ela ia aparecer mais na série, ela apareceu um pouquinho também. Eu cheguei a gravar uma musiquinha dela, mas aí eu acho que ela não voltou. E foi uma personagem que, infelizmente, não foi para frente. Mas foi.
Gente, foi uma delícia gravar aquela panda maluca. Eu amo a Mayday. Ai, meu Deus. Ela ela com aquele jeitão dela de tipo, eu sou irresistível, muito fofa. E aí também, Aline, como é que foi dublar a Orion do League of Legends? Olha, cara, isso foi um presentaço. Eu dublei a Sona e a Oriana, né? Eu fiz Uhum. 2 dublagens pro LOL. Foi o Leonardo Santos, filhote querido do meu coração. E ele estava, na época, ele estava dirigindo o game e ele colocou como se fosse uma dobrinha, elas entravam um pouco. E de repente a Sona tomou uma proporção, assim, ganhou uma nova skin. Cara, e a Sona é maravilhosa, porque ela só fala na mente das pessoas, ela é muda. Uhum. E isso é sensacional, né? E a Oriana teve uma, como se fosse uma revistinha, umas historinhas, e Sim. aí ela ficou meio robótica. Foi muito legal, porque são 2 pegadas totalmente diferentes, né. A Sona, aquela coisa, né, quase que solene de fazer e tal, toda senhora de si, e a Oriana ficou meio assim, muito bonitinha, e foi um presente enorme, porque a gente na verdade, são são nuances que você pode dar aos personagens quando você dubla um game, que em geral, na dublagem, você tem que seguir o que o ator está fazendo. Uhum. E aí, na dublagem de game, você fica um pouco mais livre para criar. E isso te dá um leque de opções. Então, fica mais prazeroso, fica mais gostoso de fazer. E assim, a queridinha da galera do LOL é a Sona, né? Que o pessoal vem sempre falar comigo por causa da Sona, mas eu ainda estou na esperança de ter uma repaginada da Oriana e que ela volte aí com uma nova skin. Fica Uhum. uma coisa meio no ar depois daquelas historinhas, né? Que a gente dublou já tem um tempo, já deve ter uns 4, 5 anos. Acho que uns 4 anos por aí. Então, assim, eu ainda estou na esperança da Oriana vir aí com força total pra gente Sim, matar a saudade. sim. Bom, e aí também, Aline, eu queria que você falasse, para você, qual foi, assim, você pegar os personagens, assim, que eu sei que são muitos que você já dublou, qual que é um personagem que tenha, assim, te desafiado mais, que tenha sido mais desafiador para você fazer? Olha, eh, na verdade, foram 3 personagens que eu me senti bem desafiada, mas pela pelo peso emocional dos papéis. Uhum, Foi a Layla do, ah, Guardiões da Galáxia, o último que teve, a mãe do Peter, também no Guardiões da Galáxia. Foram papéis muito, muito, que me fizeram chorar bastante. Primeiro, a Layla, pela minha ligação com os animais. uhum, Eu eu sou tão apaixonada por bicho que eu não como carne há 38 anos. Eu sonho ainda, me tornar vegana. Ainda não me tornei, ainda consumo ovo e queijo. aham, Mas eu tenho um amor absurdo pelos animais, qualquer animal. Então, carne nenhuma eu consumo. Então, quando eu dublei a Layla, claro que eu chorei. A mãe do Peter, porque no primeiro
filme, a primeira cena dela é ela morrendo de câncer. Uhum. Eu tive câncer. Você Eu teve? tive câncer de ovário em 2008. Uhum. Então, mexeu muito comigo. Ela lá, sabendo que ela está indo embora, o filho pequeno, sem querer chegar perto dela, e aí eu chorei que nem uma louca também. Agora, o meu maior desafio foi Superação, o Milagre da Fé. Ah, eu já vi esse filme. Acho que eu Uhum. já vi esse filme. Porque é uma mãe que chega e vê o filho morto, mas a fé é tão grande, né? A certeza dela, a confiança dela em Deus é tão grande, é tão que ela ora e ela consegue, né, através da oração, da força do amor, trazer o filho de volta. E aí tem aquela batalha, e ela sempre muito arrogante e Uhum. soberba até, né? Ela confiava tanto em Deus que ela chegava a ultrapassar os limites da arrogância, né? E aí, quando ela está naquela de desligar os aparelhos do filho e ela se dobra, né? Se rende ela se humaniza, ela se torna mais humilde e fala para Deus, né? Que está nas mãos dele, cara. E o menino É volta. É lindo, é lindo. lindo, é sim. Foi muito, muito desafiador para mim. Eu chorei horrores dublando e eu choro quando assisto. Não tem como, acho que não tem como você não se emocionar com aquele filme, né? E também foi baseado numa história real, né? Se eu não me engano. E eu, assim, eu não tenho religião. Eu Uhum. conheço um pouquinho de cada coisa, mas nenhuma religião conseguiu juntar tudo aquilo em que eu acredito. Mas a minha fé é inabalável. Isso aí eu posso te garantir. Eu tenho muita fé. Eu acredito muito numa força superior e que a gente está aqui com um propósito e que nada é por acaso. Então, o filme realmente foi o maior desafio para mim. Sim. E você também dirige, né, o Aline. Como é que é para você, assim, essa parte de direção? Você prefere mais a dublagem, a direção? Como é que é para você? E eu prefiro dublar, né? Eu acho que quase todo dublador, né? Ele prefere mais a dublagem, né? Eu acho que sim, porque é ali que você se expressa, né? A direção de dublagem, ela é muito prazerosa porque você, além de você ver o teu colega brilhar, né, quando ele está dublando e tentar ajudar de alguma forma, você pode dar oportunidade para as pessoas que estão começando, pessoas que têm talento e que estão começando. É claro que agora está mais difícil, porque a gente, aqui no Rio em especial, a gente está com pouco trabalho. Então, o É. negócio é, 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 é o que eu sempre falo quando eu, às vezes, dou aula, né? Vou substituir alguém. Eu não posso deixar de chamar uma pessoa que vive disso há 20, 30 anos, que eu tenho pouca produção, para chamar alguém que está começando, que está se aventurando, que está se arriscando nesse Uhum. universo. Eu tenho que garantir o sustento de quem está vivendo disso. Eu acho que é o justo. Sim. Quando tenho uma produção que permite, é claro que eu chamo pessoas novatas. Eu tive a oportunidade de dirigir assim, muita gente talentosa, muita gente que assim, eu ouvi quando era criança, e eu posso te garantir que a direção, é, claro, quando você faz um bom trabalho de direção, Uhum. primeira coisa que eu faço quando eu recebo um material para dirigir, eu vou assistir. Eu vou pegar o nome dos atores, eu vou ver quem já dublou esses atores, eu vou fazer uma seleção para ver.
quem ainda está coerente, quem condiz com a voz, com a figura da pessoa, com a idade. E aí eu vou assistir, eu vou escalar as dobras, eu vou ver os vozerios. Quer dizer, dirigir não é só chegar e, né, falar número de loop. Você sabe o que é loop? Eu acho que é o que você. É o tempo, né, de cada, se eu não me engano, de cada cena que vocês têm, né, para fazer. É a divisãozinha do nosso texto. Sim. E você sabe por que é loop? O nome? Não. Então, quando a dublagem começou, eu não peguei essa época, óbvio, mas eu acho legal passar isso para vocês, porque é uma curiosidade e é muito interessante. A dublagem era feita com projetores e película. Uhum. Cada Alguns comentaram sobre isso. isso, e cada volta que a película dava no projetor, levava 20 segundos. Eles iam lá, cortavam aquela cena. Aquilo era um loop. Uhum. E aí o filme era todo dividido em rolinhos. Então, para dublar, ia lá, botava um daqueles rolinhos de 20 segundos, dublado. Olha o trabalho que devia dar isso. Sim, eu tive alguns dubladores que tiveram aqui que falavam, né, que, tipo, se desse algum problema de erro, era bem complicado, né, para você ter que voltar e refazer tudo isso de novo. E era uma época que todo mundo dublava junto na bancada. Aham, é. Dubla sozinho, tem o Pro Tools, que te ajuda muito, né? Tudo está muito modernizado. Então, assim, é muito legal você ver o progresso. É claro que eu acho que dublar com os colegas do lado era muito mais prazeroso do que dublar sozinho hoje em dia, mas é um ritmo que foi ganhando a dublagem, né? O mundo moderno trouxe essa rapidez, essa correria, tudo para ontem. Uhum. Na nossa vida, não só na dublagem. Então, assim, é muito legal você escalar uma pessoa e aí você vê a própria Miriam, por exemplo, um exemplo, a Miriam. Ela fez um filme comigo outro dia. E aí eu fico admirando como é que aquela pessoa consegue fazer tão bem, né? E com tanta facilidade, com tanta naturalidade. É Uhum. maravilhoso. A gente tem grandes profissionais que dão um show. Então, essa é a melhor parte da direção. É você ver o teu colega brilhando, Sim, sabe? Isso é muito legal. E você vê o produto final, né? Que quando você assiste, você vê que tá bonitinho, tá tudo coerente, os nomes estão falados certinhos, tá tudo cincadinho. Isso dá muito prazer. Então a direção tem isso, né? Ela traz essa alegria de você ver o teu colega brilhar, de ver o teu colega fazer um trabalho maravilhoso, lindo. Isso é muito prazeroso. E aí, sim. assim, eu gosto também de dirigir. Estaria mentindo se dissesse que não. Mas eu curto também muito mais dublar. Tipo, tem horário, tal dia, tal hora. Pô, beleza. Aí eu vou lá, dublo, a gente ri, conversa, bate papo. E é um prazer muito grande, né? Quando você faz aquilo que você ama, eu acho que faz toda a diferença na sua vida. Eu acho que Sim, você trabalhar numa coisa que você não curte deve ser muito ruim. com Eu, pa- certeza. o meu primeiro ano trabalhando foi num banco de investimento e eu me sentia muito engaiolada. E eu estava muito perdida ainda, né? Meu pai, na época, não queria muito que eu cantasse. E aí, até que não teve jeito. Quanta coisa tem que ser, ela acontece. Eu Não, peguei com catapora, certeza. tinha 19 anos, peguei catapora. Com 19? Eu sempre fui retardada para pegar doença. Eu peguei rubéola com 16 e catapora com 19. Aí
Fiquei uma semana de molho em casa. Tá, tinha tocava violão na época, eu vou gravar uma fita. Aí gravei uma fita tocando violão e cantando. Meu pai trabalhava em loja de discos, levou essa fita, colocou para tocar. Aí as pessoas, nossa, que voz bonita, quem é essa cantora? Cara, nesse dia foi um amigo do meu pai, que era dono de um estúdio de jingle. E aí ele falou, eu vou querer um disco dessa cantora. Ah, não, isso aí é uma brincadeira. É a minha filha, ela gravou essas músicas e eu queria saber como é que o pessoal ia reagir, porque ela sempre quis cantar. Aí ele falou pro meu pai, leva ela lá no estúdio para fazer um teste. Eu sei que um mês depois eu estava pedindo demissão do banco e fui cantar. Foi fazer de fato aquilo que você queria, né? Exatamente. Porque quando eu cheguei no estúdio, eu disse, gente, é isso aqui que eu quero para Tô em minha vida. casa. Estou em casa. Exatamente. Então é isso. Foi fácil? Não, não foi fácil. Porque você, quando é autônomo, você vive na corda bamba. Uhum. Então, assim, quando tem trabalho, ótimo. Quando não tem, você tem que se dar seu jeito, você tem que se virar. Mas eu não me arrependo. Não me arrependo e assim, sou muito feliz por ter feito essas coisas. Sim. E aí, Aline, assim, quando você faz dublagem, você tem cursos para dublagem, você é escalada para fazer testes e tal. Como é que funciona quando você se torna assim diretor de dublagem? Existe curso para isso? Ou é tipo com tempo de dublagem que você vai tendo e aí, né, e você vai sendo escalada para dirigir algo? Como é que funciona? Então, geralmente, quando você completa 10 anos de dublagem, não que isso seja seguido à risca, tá? Uhum, Você tem a oportunidade de começar a dirigir. Comigo foi uma coisa muito natural. É, quando eu comecei a cantar no cinevídeo e as pessoas começaram a conhecer o meu trabalho, comecei cantando, depois eu fui chamada para fazer é, dublagem, né, para dublar algumas coisinhas. E um tempo depois, eu diria que uns 3, 4 anos depois, me chamaram para dirigir canção. Ah, você tem esse projeto aqui, você topa dirigir, não sei o quê. Eu disse, poxa, pô, era uma coisa que eu me garantia. Então uhum, eu tentei. Algum tempo depois, a dona do estúdio, um dos donos, né, chegou para mim e falou: poxa, você não quer dirigir dublagem? E eu falei: não, eu não acho que eu esteja preparada ainda. Não me sinto segura para dirigir dublagem. E ela chegou, me chamou na sala dela, tinha um texto e um DVD. Ó, a Priscila ia dirigir, a Priscila Amorim, mas uhum. ela vai viajar, ela vai ficar de férias um mês, isso aqui é urgente, você que vai dirigir. Eu fiquei olhando para ela, tipo, Oi, é, como assim? e era o Chowder. Foi a primeira direção de dublagem que eu fiz. Um desenho maravilhoso, muito doido. Matheus Periceno, principal, pequenininho, uma coisa apaixonante, dublando lindamente, mandando muito bem. E foi assim que eu comecei a dirigir dublagem. Sim. Meio que no susto, tipo, vai, se vira, mas ao mesmo tempo, assim, aí eu fui perguntar para Miriam e para Adriana, são as minhas gurus até hoje, que elas achavam. E elas disseram, não, vai sim, você tem condição. E aí eu fui. E estou aqui até hoje. Isso foi em 2008. 2006 eu comecei a dirigir canção, 2008 eu comecei a dirigir dublagem. Sim. Você já chegou a. Eu acho que tem até. Na verdade, tem até um filme, eu não me recordo o nome dele agora, que você dirigiu e dublou ao mesmo tempo. Como foi fazer isso? Muito doido.
Muito doido. Eu acho que eu são madrinha de casamento. É, eu acho que é isso mesmo. Aham. É, então, isso aconteceu porque, na época, os estúdios estavam ocupados, cada um com sua produção, e aí, assim, não tinha como trocar, tipo, eu fico aí para você, eu dirijo para você e você me dirige, porque alguém tinha que dirigir a produção da outra pessoa, e aí eu fui fazendo e fui me dirigindo e repetindo e repetindo, até eu achar que estava legal, que estava razoável, e aí eu ia assistir, revisar tudo. Quando eu revisava, via que não estava legal, ia, refazia. É uma experiência assim, Uhum, é raro acontecer isso, tá? A coisa da autodireção. aham, Mas volta e meia, por questão de prazo, por questão de logística, isso pode acontecer. Mas eu prefiro ser dirigida. Eu adoro ser dirigida. Eu acho muito legal quando alguém está lá e me diz, olha, faz assim. Não, isso aqui pode melhorar. Poxa, vamos refazer isso aqui que sujou a fala? Eu uhum, prefiro. Eu me sinto muito mais tranquila, muito mais segura. sim. Você tem costume de assistir, Aline, as coisas que você faz, ou você é daquelas que preferem não assistir? É difícil assistir. Se você já passei por uma situação muito engraçada que a menina chegou, porque a Amélia, não sei o que, não sei o que, é maravilhosa, porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e eu boiando, né? Amor, me perdoa, eu nunca assisti um episódio de Grey's Anatomy. Desculpa, Sério, você nunca assistiu? nunca assisti. Aí ela regalou o olho para mim e disse, o quê? Você não assiste? Eu disse, não, não dá tempo. E às vezes, com essa coisa de streaming, nem sempre você tem o streaming que passa, Uhum, né? E eu não paro em casa. É o tempo que eu estou em casa, eu quero relaxar, eu quero cuidar das minhas coisas, dos meus bichinhos, né? Dar atenção para minha família. Então, assim, ainda mais quando a gente trabalha sábado, a gente só fica com o domingo para descansar. vocês Então, assim, trabalham aos sábados também, né? sim, já teve Entendi. sábado da gente trabalhar até 10 horas da noite, porque tinha que Nossa! fazer a produção, e vamos que vamos. Não tenho o menor problema com isso. Uhum. E realmente não dá para assistir. Acaba não dando tempo, né? Eu acho que a Você maioria das pessoas não entende isso, né? uhum. A realidade é muito diferente, né, da realidade de quem pode assistir a um programa de televisão que gosta e da gente que quando chega em casa, tudo que a gente não quer fazer é assistir televisão. Já tô o dia todo nisso, eu quero, sei lá, outra coisa, isso não. Não parece, mas a gente cansa, o ouvido cansa. Não, imagino. A sua mente vai cansando de ficar o tempo todo prestando atenção naquilo. Você está sempre focado. Quando está dublando, você se preocupa com o que você está ouvindo, com o que você está vendo, com o que você está falando, se você está falando correto, se você está falando o texto certo, né? E quando você está dirigindo, você está o tempo todo atento a tudo, para não sair uma Uhum. pronúncia errada, né? Para não sair uma inflexão equivocada, não sair o quê? Em vez de o quê? Sim. São nuances que, se você não prestar atenção, você joga a produção fora. Então, assim, isso vai cansando. Eu acho que o cansaço mental é pior que o cansaço físico. Uhum. Sim. Aí, Aline, você tinha comentado, eu não sei se você pode falar sobre isso, você tinha comentado mais cedo sobre o fato de vocês, né, daqui do Rio, ter tido menos trabalho e tal. Você acha que é porque hoje, assim, se tem muito estúdios de dublagem, o que está acontecendo, assim, vamos dizer? Tá?
Eu acho que são vários fatores, na verdade. Uhum, Eu acho que tem o fator ainda da greve que rolou lá fora. Ok, foi há muito tempo? Foi, mas eu acho que isso ainda está gerando consequências até hoje. sim. A gente, assim que terminou a greve e que as produções foram retomadas, a gente teve uma enxurrada de produção. A chegada dos streaming, né? Uhum. E aí a gente ficou meio que com a ilusão de que a gente ia ter aquela quantidade, aquele volume de trabalho direto. Por outro lado, existe uma questão que eu acho que prejudica muito a gente. Dublagem em idioma brasileiro, né? é, Português, em língua portuguesa do Brasil, sendo feita lá fora. E assim, com a qualidade bem, bem ruim, viu? É, e eu acho que isso já devia ter sido vetado há muito tempo. Eu acho Uhum. que dublagem tem que ser feita em território nacional, com todo o respeito ao que o pessoal faz lá fora. Acho que todo mundo tem o direito de trabalhar, mas eu Sim. acho que, assim, um exemplo, a Argentina, estúdio na Argentina mandando produção para cá, dublagem para cá. Gente, não dá, não Mas dá espera, para são pessoas que, tipo, da Argentina fazendo dublagens brasileiras brasileiros que moram lá e que criaram os seus estúdios lá. ou, ou uma empresa da Argentina que tem que aceita trabalho remoto. Eu não sei como é que é. Eu não tenho conhecimento para falar sobre, Uhum. mas eu sei que algumas coisas que eu vi, é, eu achei que é um produto aquém do que a gente pode fazer, sabe? Então, eu acho que isso também interfere. Eu acho que com essa questão da exposição da dublagem nas redes sociais, a coisa evidenciou a profissão, então a procura está muito grande, Uhum. muita gente no mercado, e assim, não dá para todo mundo. O trabalho, infelizmente, não, não dá para tanta gente, Sim. muita gente. Eu acho que diminuiu realmente a quantidade de produção. Acho que tem essa questão da dublagem feita no exterior, que vem para cá. Uhum. Acho que são N fatores. Eu acho que falta uma regulamentação uma unificação também da dublagem, regulamentar a dublagem em território nacional. Porque a dublagem hoje, aí eu não sei, né, Aline, eu posso estar falando bobagem, mas a dublagem hoje, ela não tem uma lei específica para ela, ou tem? Não, não. E eu acho que se a gente não fizer isso que eu estou falando, de juntar todas as praças do Brasil que hoje trabalham com dublagem, e unificar e fazer um acordo nacional, a gente só vai sair perdendo. Uhum. Eu acho que tem que regulamentar. Eu acho que o João que mora no Maranhão, que dubla, ele não pode receber menos que a Aline do Rio de Janeiro, que dubla. Eu acho que tem que ser um valor. Que existe isso, né? Pois é, e existe mesmo. E é uma vergonha o que estão fazendo. Então, acho Sim. que tem que ser justo. Tem que abrir estúdio aqui, ali, beleza, vamos abrir, mas vamos trabalhar direitinho. Vamos respeitar os profissionais. Então, eu acho que tem muita coisa que deveria ser colocada em prática para salvar a nossa profissão Uhum. e dar dignidade aos nossos profissionais. Sim.
Acaba ficando complicado, né, quando você não tem algo que regulamenta tudo isso, aí acaba cada um fazendo do seu jeito. Exatamente. E aí eu acho que, se a gente fizer um acordo, né, Rio-São Paulo, seja iguale Rio-São Paulo, eu acho que a gente já vai estar no lucro, que aí vai ser mais fácil de alcançar as outras praças. Talvez Rio Grande do Sul, não sei, estou chutando, eu não sei onde exatamente tem estúdio, né, de Acho dublagem. que os maiores, assim, são Rio e São Paulo, eu acho, né, tipo, os mais. Então, olha só que legal. Se a gente fizer, né, a gente unificou Rio, São Paulo, regras, direitos, deveres, cachê, vamos passar isso para o Sul, para Recife, para o Uhum. Maranhão, para onde tiver, onde estiverem abrindo estúdios. Vamos trabalhar correto, vamos dignificar, né, a profissão e vamos respeitar os profissionais. O Brasil é uma terra de talentos. Sim. A gente tem muita gente talentosa nesse país. Então, eles merecem ser respeitados. Uhum. Poxa, não é porque eu sou a Aline que eu vou receber uma hora de dublagem correta e o Joãozinho, que vamos chutar, é do Maranhão, vai receber R$ 1 por loop. Não, tá errado. Não Uhum. pode. O Joãozinho, que é um profissional, que é um ator com especialização em dublagem, ele merece receber a hora de dublagem. Sim. Então, acho que tem que ser igual para todos. Afinal de contas, ele passou por todo o processo de especialização que você passou, né, então. Fez teatro, talvez uma faculdade de teatro, uma faculdade de cinema, faculdade de belas artes, enfim. Seja o caminho que ele seguiu, seja tenha qual sido o caminho que ele seguiu, ele tem o mesmo direito que eu, que o Alexandre Moreno, que a Miriam Fischer, qualquer Uhum. profissional aqui do Rio ou de São Paulo. Só que as pessoas, claro, se aproveitam, né, de ser uma coisa que está começando, que está engatinhando em outros estados, e aí fazem o que querem. E começam a agir errado e colocam trabalhos sofríveis no ar. Isso é tão triste, né, ô Aline, porque a gente sempre teve a dublagem brasileira como uma das melhores dublagens que, né, que se tem. Né? Como referência, uma das mais criativas, nossa, grandes profissionais, mas infelizmente, assim, tem hora que você fica perguntando, será que é IA, meu Deus? Porque tá tão sem interpretação, tá tão ruim isso, Uhum. né? E se você vai competir com a inteligência artificial, é aquilo que a gente falou lá no início. Você tem que ganhar na emoção, você tem que Sim. ganhar na interpretação. Se você faz pior que a IA, Aí já era. né? O que você vai alegar para não perder o teu emprego para IA? É. Aí fica Complicado. difícil, aí fica difícil. É, meu amor. Fica realmente, não tem como você debater, né, com isso, né, infelizmente. Sim. Sim. E aí, Aline, a gente voltando um pouquinho, assim, atrás da nossa entrevista, a gente tinha falado um pouco sobre games e tal. Eu queria que você falasse um pouco como é que é o processo, assim, para você dublar um game, porque eu já tive esse papo também com a Adriana, ela já falou um pouco sobre isso, porque é diferente, né, de você dublar um filme ou uma série, de você dublar um jogo, por exemplo. Sim, totalmente. O que que acontece? Às vezes você nem sabe como é que é a aparência da personagem que você vai dublar. Uhum. Às vezes você tem a referência do áudio. Então, geralmente, você ouve o áudio e aí, depois que você ouve,
você lê o texto de acordo com aquela frase em inglês. Às vezes você não tem a referência em inglês. Então aí que eu falei que você fica mais livre, você fica Uhum. mais solto para criar, para dar a sua interpretação, para dar as suas nuances. E aí é bem legal. Mas, por exemplo, a Sona, eu tive toda a referência dela no inglês. Uhum. É uma experiência muito legal porque, claro, tem um diretor também, que ele vai te conduzir, mas você fica mais livre, você não tem a preocupação da boca, né? Então você fica mais livre para interpretar. Tem muito game que agora eles estão animando de acordo com com a tua voz. É como se fosse Uhum. uma voz original, quase, né? Sim. Eles usam a referência da sua voz para fazer a animação em cima. Então, eu acho que é mais por aí, né? A dublagem você se preocupa com a boca, com a expressão da pessoa que você está dublando, para você não perder as nuances, você segue o original à risca. A dublagem do game muitas vezes te dá a liberdade de você dar a sua própria interpretação. Uhum. E aí, às vezes, você pode enriquecer o trabalho. É muito legal quando a gente tem a liberdade de colocar expressões típicas aqui da gente, caquinhos, né? Aham. Não é todo cliente que dá essa liberdade, infelizmente. Mas é muito legal quando a gente pode colocar uma expressão nossa. Por exemplo, teve um dos Toy Story que o Duda Ribeiro mandou: Ah, comprei na loja de R$ 1,99. Cara, isso é muito legal. Uhum. Foi a época que a loja de R$ 1,99 estava no auge. Então, assim, ele deu um colorido maravilhoso. O Duda Espinosa, a gente redublou a Betty a Feia, a original, né, Uhum. da Colômbia há algum tempo. E aí ele colocava, desde a época da Ceia Mais Bela, ele colocava uns cacos assim, parece o Kiko e o Chaves, e ele saía falando umas coisas assim, você chora de rir. É muito legal quando você pode fazer isso. Você tem essa liberdade, né? Pois é, não é todo cliente que permite, mas quando você tem, é sensacional, porque, cara, isso é versão brasileira. É Uhum. isso que dá o molho, é isso que faz o pessoal que está no cinema rir, é claro, né? Porque leva o público para a realidade da gente, né? Leva o Sim. personagem que o público está assistindo para a nossa realidade. Então isso é muito legal, isso toca as pessoas. Uhum. E aí, Aline, a gente já está quase chegando, né, ao fim desse nosso bate-papo. Uma Uhum. curiosidade, a pena, né? Que triste. Mas, assim, uma curiosidade. Por que que às vezes, por exemplo, existe uma série chamada, né, Teen Wolf, por exemplo. Ela existem duas dublagens dela, que existe uma dublagem que acho que foi feita pela Sony, né, outros dubladores, e uma que foi feita pela Netflix, se eu não me engano, com Uhum. dubladores totalmente diferentes. Por que que, por exemplo, uma mesma produção, ela tem essas nuances assim, né, de ter duas dublagens diferentes? Eu passei por isso com um desenho que eu dublo na Som de Veracruz chamado Dandadan. Aham, Existe duas dublagens. É, lá na Som, que é para Crunchyroll, e uma na MG, que é para Netflix. Eu também não entendo, mas o que me parece é que é questão de direitos. Você uhum, comprar um produto já dublado,
provavelmente sai mais caro para o distribuidor do que você mandar redublar. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Houve algumas temporadas do Grey's Anatomy e do Criminal Minds, Mentes Uhum. Criminosas, que foram feitas duas dublagens. Inclusive a Amélia, na dublagem que era para Sony, que era feita na Alcateia, não fui eu, foi a Miriam. Aham. Na Delarte era eu. Aí o Criminal Minds eu fiquei na Garcia, o elenco todo foi mantido. Foi só, eu acho que questão mesmo financeira. Eu não sei também, mas eu acho que na época não fazia tanto tempo assim que havia sido dublado. Às vezes um dublador falece. Sim. E aí, como eles não conseguem a documentação correta para questão de direitos autorais, né, direitos conexos, que é a coisa da execução da voz, Uhum. aí eles mandam redublar por uma questão legal, né? É, então, assim, eu acho que são essas duas explicações. Sim. Quando dois clientes compram o mesmo produto, acho que não interessa para eles comprar a dublagem já feita, né, pelo outro estúdio, por questões financeiras, acho que é isso. E a questão, às vezes, de alguma pessoa do elenco já ter falecido e aí tem que redublar por uma questão dos direitos conexos, autorização, né, de uso da voz. Às vezes, quando não tem nenhum familiar, né, que responda por aquela pessoa, Uhum. tem que ser redublado. Então, me parece que é isso. Não entendo muito dessas questões burocráticas, não, mas é isso que chega para mim, né? As explicações que chegaram para mim foram mais ou menos essas. Sim. Bom, Aline, eu queria te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade. Foi um prazer ter você aqui. Eu, Espero que a gente consiga marcar uma ou outra entrevista, quem sabe um dia aí com um tempo. Mas eu queria muito te agradecer mais uma vez e deixar um espaço para você se despedir do pessoal, divulgar suas redes sociais se você quiser. Fique à vontade. eu queria agradecer a você e a todo mundo que prestigia boa dublagem, agradecer pelo carinho, agradecer por toda a energia positiva que a gente recebe, né, através do carinho dos fãs, e dizer para vocês que quando a gente sabe, né, que o trabalho da gente agrada ao público, isso é a maior recompensa que a gente pode receber. É sinal que o que a gente faz com tanto amor toca o coração de vocês. Então, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada, Renata, por esse espaço. Obrigada mesmo. Estou lá no Instagram, Vininha Guedes. Meu sobrenome é um pouquinho diferente. É italiano. Escreve Ghezzi. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, é só me seguir lá, vai ser um prazer. E é isso, gente. Continuem prestigiando a boa dublagem. Um beijo no coração de cada um de vocês. Renata, um beijo enorme para você. Muito obrigada pelo teu carinho, pelo respeito com a profissão da gente, pelo espaço para falar sobre essa profissão que eu amo. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço mais uma vez, foi um prazer ter você aqui. Bom, e é isso, pessoal. Beijos e até a próxima. Beijo!